Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, ó, estamos chegando com o nosso Visão Geral, pela Rede Família, todo dia, de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, o Visão Geral com reprise à noite, às 9 horas da noite. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Aliás, não tem coisa mais atual do que transporte, não é? Sempre faz parte aí dos planos dos governantes, né? Saúde, educação, transporte, segurança. O transporte está sempre ali. Então hoje nós temos muita coisa para conversar com o secretário municipal de transporte de Campinas, Carlos José Barreiro, que nos dá o privilégio, o prazer aqui da entrevista. Muito obrigado, Barreiro, pela presença aqui nos estúdios da Rede Família, viu? Eu que agradeço estar aqui, Alberto César, é um prazer estar no seu programa aqui, Visão Geral, aproveitar a audiência que você tem para podermos conversar um pouco a respeito dos problemas do transporte, do trânsito, que são inerentes a uma cidade grande como Campinas. Então a gente pode aqui aproveitar esse momento para bater um papo a respeito desses assuntos. Verdade. Sabe, secretário, a gente fala o seguinte, né? O transporte está sempre inserido aí na gama de prioridades, né, de qualquer governante. E a gente fala educação. O transporte está inserido, porque ele precisa levar os alunos, essa coisa toda. A gente fala em saúde, precisa levar as pessoas que precisam. Tudo, segurança, precisa levar todas as pessoas que prestam segurança. Talvez o transporte seja hoje o principal ponto nevrálgico de uma cidade, não? Olha, o problema do transporte, ele extrapola até esse conceito da necessidade de ir e vir. Hoje todo mundo, evidentemente, tem necessidade de se deslocar porque as cidades foram crescendo de uma maneira muitas vezes não planejada. Campinas é um exemplo disso. Então, as pessoas começaram a morar de uma maneira distante dos centros de educação, de saúde, do seu trabalho, o que exige um deslocamento diário, às vezes de uma quantidade de horas ou quilômetros muito grande. Então, isto fez com que o problema do transporte passasse a ser incorporado no cotidiano de cada um, fazendo com que todos, além do problema orçamentário, quanto custa me deslocar, é a logística do deslocamento. Então, uma cidade como Campinas, pela quantidade de veículos que nós temos aqui, nós temos aproximadamente 1.100.000, 1.100.000 e poucos mil veículos circulando diariamente no município, porque além dos veículos cadastrados, que são cerca de 900 mil, os do entorno, da região metropolitana, que vem buscar escola, vem buscar saúde, vem buscar lazer, vem buscar trabalho aqui na nossa cidade. Então isso torna a nossa cidade com uma proporção aproximada de um veículo por habitante, o que é um problema que cidades do primeiro mundo, países como os Estados Unidos, um estado como a Califórnia, que tem níveis desta proporção. Então os problemas que temos aqui são problemas que eles também têm lá. Só que nós estamos em uma condição completamente diferente. Nós somos um país que é um país muito mais pobre, com muito mais dificuldades para promover investimentos grandes viários. Então os investimentos da administração pública que nós hoje estamos aí comandando, ela tem que dar uma grande valorizada, uma grande ênfase para o transporte público, que é o transporte de massa, Alberto. É isso que nós estamos fazendo. E tão importante, sabe? Eu costumo citar um exemplo aqui, até já lhe disse aqui fora do ar e quero aqui dizer no ar. Eu moro no distrito de Souzas e o deslocamento diário para eu vir à televisão, só para vir à televisão, estacionar meu carro, voltar para minha casa, eu ando por ano uma quantidade de quilômetros equivalente a uma ida de Campinas a Paris. Imagina. Olha quanto que é. E eu gostaria muito de usar o transporte público. Claro. Mas, na verdade, e o secretário sabe disso, o transporte carece de melhorias, né? Nós não temos um transporte público de primeira qualidade. E não é Campinas, não é privilégio de Campinas, não. São muitas cidades, quase todas as cidades do Brasil, não é verdade? Mas deixa eu falar um pouquinho aqui do Carlos José Barreiro, falar um pouquinho do currículo dele. O Barreiro é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, especializado em sistemas de potência pela Unicamp e pela EFEI. É professor universitário e chefe do Departamento de Instituições de Ensino Superior. Chefe de departamento em instituições de ensino superior. Foi diretor de operações, diretor comercial, diretor-presidente e diretor superintendente de diversas empresas, consultor de gestão empresarial, coordenador de processo de aprovação de novos empreendimentos no município de Campinas.
é o presidente da CETEC. ENDEC. Perdão, CETEC que vai vir na próxima semana aqui nos dar entrevista. Perdão, da ENDEC. Aliás, é assim, sempre o secretário de transportes é o presidente da ENDEC? Exato. Essa área de transportes no município de Campinas, ela faz com que nós tenhamos 2 bonés. O boné do secretário de transporte e o boné do presidente da ENDEC. E isso tem vantagens e tem desvantagens, né? As vantagens são que nós acabamos ocupando uma posição da presidência de uma empresa de economia mista, que é o que é a ENDEC, o que traz um certo grau de liberdade de uma atuação empresarial, onde, pela minha experiência, isso ajuda bastante. Com certeza. Por outro lado, usamos também o lado bom de sermos secretários, porque isso tem também algumas vantagens na área pública, algumas prerrogativas que o secretário tem e que são usadas, então, no dia a dia. Então, essa estrutura de Campinas, acho que é uma estrutura muito adequada para gerir as questões do trânsito e do transporte. Sobretudo quando o secretário de transporte tem essa sua qualificação, tá certo? Eu entendo que, por ser também um administrador da ENDEC, o presidente da ENDEC, não pode ser um cargo político, eminentemente político. Pode até ser, mas é preciso que seja agregado também a própria qualificação do profissional que vai estar por ali. Essa é a minha visão. Mas vamos lá. O que o secretário pensa do Uber? Olha, nós temos manifestado isso, Alberto, em vários momentos nesses últimos meses. E a minha visão ela é muito pragmática e muito simples de entender. Queria que os telespectadores, então, ouvissem com atenção o que nós entendemos a respeito deste assunto. Campinas começou a ter a presença do Uber a partir do último mês de fevereiro. Então, essa é uma situação relativamente recente aqui no nosso município, onde essa nova forma de se deslocar através do transporte individual remunerado, isso que é um Uber, né? Que se assemelha ao táxi, em torno do nosso município. Eu estive pessoalmente conversando com diretores da empresa Uber no meu gabinete algumas vezes e disse a eles o seguinte: se vocês queriam entrar em Campinas, estavam interessados em estar aqui no município, vocês deveriam ter vindo aqui pela porta da frente e não pela porta dos fundos. Porque eles simplesmente chegaram no município de uma maneira invasiva, entraram aqui no município, começaram a se utilizar desse aplicativo para capturar passageiros e criaram um tremendo de um problema. Então aí nós vamos para as questões de caráter legal. A legislação brasileira, no que diz respeito ao transporte, ela é muito clara e ela é oriunda primeiramente do âmbito federal. Nos nossos regulamentos federais, o transporte remunerado individual de passageiros, ele é considerado como transporte público e não um transporte privado. Transporte privado seria se eu te desse uma carona, se eu estou aproveitando a ida, por exemplo, eu vou para o aeroporto, quer ir junto comigo, me ajuda a pagar a gasolina, isso é o privado. O outro é público, porque você paga pela prestação do serviço. Então, por ser um transporte individual remunerado de passageiros e, portanto, público, a legislação federal é muito clara, ela diz que ele tem que se submeter a um regramento que começa no âmbito federal e é complementado no âmbito municipal. Esse regramento não existe em Campinas, como não existe ainda em nenhum outro município brasileiro, esse regramento. Portanto, a conclusão é simples: se eu sou obrigado a me submeter a uma lei e eu não estou sendo corretamente submisso, eu estou de forma ilegal. Clandestino. Então é clandestino. Então o jargão popular é: vocês exercem um transporte clandestino. Isso eu falei para os diretores do Uber e também para alguns motoristas que estão fazendo uso desse aplicativo para poder sobreviver e tal, recentemente numa reunião que tive com eles. Então, desta forma, o município de Campinas, ele tem feito uma fiscalização muito rigorosa, muito severa em cima desses motoristas. E o que acontece quando é flagrado trabalhando? Flagrado fazendo o uso do Uber. Aquele veículo, ele é apreendido, ele sofre uma autuação, ele é apreendido, é levado ao nosso pátio e ao ser levado ao pátio, ele tem uma série de obrigações. Qualquer tipo de atrasos que ele tenha de licenciamento, multas, o que quer que seja, ele vai ter que pagar as despesas de locomoção para o pátio, pagar estadia, coisa que o vale, e além disso tem uma multa que está estabelecida numa lei municipal de 1.000 UFIX, que
que hoje é a unidade aqui da R$3.100. prefeitura. Quanto que é hoje? R$3.100. 3.100. Então é Essa 3,1. É isso. O FIC é 3,1. Isso. Agora, e o usuário? Então, O que é o usuário? E quem que flagra? São os fiscais da INDEC. Os fiscais que vocês chamam de fiscais, nós chamamos de amarelinhos. Isso, são os agentes municipais. Eles flagram urbana. E eles podem apreender o carro e tal. Sim. E naquele momento, o que acontece com o usuário do Uber? O usuário do Uber, evidentemente, ele não sofre nenhum tipo de punição nem nada. Ele simplesmente é convidado pelo agente. Escuta, você está num transporte clandestino que vai ser levado para o pátio. Então, por favor, desça do veículo, né? Vá de uma outra forma para o seu destino, esteja onde estiver. Porque de repente ele está num lugar lá, pediu para ir para o aeroporto, por exemplo. Então, mas E aí vai parar onde? Na estrada? Nós temos, eu disse isso até recentemente, nós procuramos fazer uma inteligência de fiscalização. Ah, muito entendeu? Bem. Então, nós não pegamos as pessoas ao longo do percurso, na rua, coisa que o valha. Nós flagramos esse transporte clandestino em locais pré-determinados que nós sabemos onde eles estão atuando. E aí, muitas vezes, aquele transporte não foi iniciado ainda. O passageiro está acabando de pegar aquele veículo. Bem. Então, por favor, pegue um outro veículo, esse aqui vai ser apreendido, entendeu? Secretário, então, é assim que acontece. É fácil dos agentes identificarem quem está trabalhando no Uber ou não? Olha, eu disse essa resposta da seguinte forma. Alberto, entenda o seguinte, nós temos o que nós chamamos lá de inteligência de fiscalização, a gente cria algumas estratégias para flagrarmos esse transporte clandestino. E porque o flagrante, ele é fundamental numa fiscalização como essa. Porque senão você está fazendo alguma coisa, nós estaríamos aí agindo de forma ilegal. Então nós procuramos flagrar o clandestino no ato da utilização do transporte por algum passageiro e aí ele sofre essas penalizações que eu mencionei. Muito bem. Agora, só para complementar essa resposta, queria dizer o seguinte, nós temos assim, ouvido muitas pessoas da própria população, mas secretário, o Uber faz um transporte bom, é mais barato, coisa que o vale. Então, nós aqui no município, queremos deixar bem claro, nós não somos contra a ideia do aplicativo, não somos contra que haja inovação no transporte. Nós somos contra a forma ilegal de se fazer essa prestação de serviço. Se amanhã a coisa ficar regularizada, não vai acontecer nada. Exatamente. Lógico. Então, que haja um movimento. Sim. Eu, inclusive, participo de fóruns de secretários, não só no estado de São Paulo, como a nível nacional. Nesses fóruns, essas questões estão sendo debatidas, porque nós queremos encontrar uma forma de resolver esses problemas. Agora, isso não dá o direito a quem quer que seja de descumprir a lei e fazer o que quiser dentro do nosso município. Não, isso aí eu também concordo. Até o momento que se realmente está irregular, não adianta. Está irregular. Secretário, de onde provém a receita da INDEC? Olha, a nossa receita é o seguinte, a Prefeitura de Campinas, ela tem necessidade, é uma obrigação que está constituída, inclusive, na sua Constituição Municipal, no Estatuto das Cidades, ela precisa prestar o serviço de regulação do trânsito e do transporte. Essa é uma obrigação pública. Portanto, é uma obrigação da Prefeitura Municipal. Então, a Prefeitura Municipal teria algumas formas de fazer isso. Uma delas, que seria uma das possibilidades, é que na própria Secretaria de Transportes, que existe, ou eu sou o secretário, criar uma estrutura pública e aquela estrutura pública fazer essa prestação de serviço, que ocorre em algumas cidades. Outra alternativa é fazer o que existe aqui em Campinas, criar uma empresa pública municipal, porque a Prefeitura é a acionista majoritária, esmagadoramente acionista majoritária, é a Prefeitura, né? E ela usa essa empresa pública para prestar esses serviços para a Prefeitura. Então, na realidade, a estrutura pesada, a estrutura assim que faz o serviço de transporte e transmunicípio é a INDEC, que é a empresa, né? Então é assim que se faz. E aí da onde vem a receita? Se é a Prefeitura que está contratando, entre aspas, a INDEC, ela tem que pagar por essa prestação de serviço. Então, existe uma alocação no orçamento público municipal, que é um repasse que é feito da Prefeitura para a INDEC para ela prestar o serviço. E o restante é oriundo das receitas que a própria INDEC tem, tanto das multas, né, multas de trânsito principalmente,
como dessas ações de pátio, coisa que o valha. Mas isso, pela legislação, pelo código, tem uma destinação muito específica, que é usada para as próprias melhorias do trânsito, não é usada para qualquer finalidade. Muito bem. Vamos falar de multa aqui já já. Eu sei que você está louquinho para perguntar as coisas de multa aqui para o secretário. Claro que nós vamos perguntar. Aliás, fique à vontade, você de qualquer lugar do Brasil. Você de Campinas também, claro, deve fazer a sua pergunta caso queira. Mas o secretário é secretário de transporte. Toda cidade tem uma secretaria de transporte. Então, de repente, se você tiver alguma dúvida em relação ao transporte da própria cidade sua, você pode mandar aqui um WhatsApp para a gente, que é o 99918-3131. Estamos entrevistando aqui o secretário Barreiro, o Carlos José Barreiro, secretário de Transportes. Qualquer hora eu vou falar secretário de esporte, porque eu falo toda hora secretário de esportes, né? Por conta da profissão do esporte que eu sempre tive. E também presidente da ENDEC. Mas agora eu vou fazer uma pausa aqui. Há um trabalho da sua secretaria no sentido de que se minimize um pouco os tributos do taxista, porque, a bem da verdade, em relação, aqui, sem defesa e sem ataque, mas hoje é uma tributação muito grande, ao meu ver, para os táxis. E, por enquanto, até pela própria clandestinidade, sim, dito há pouco, não existe tributação para o pessoal do Uber. Tem como dar uma equilibrada, não? Olha, Alberto, muito boa a sua pergunta e é bem oportuna e dentro do momento atual que nós estamos vivendo essa situação. Os táxis, de uma maneira geral, a legislação em cima dos táxis, ela é muito rigorosa, é uma legislação relativamente antiga e ela teve muito pouco de modernidade ao longo desses anos todos. Nós já estamos estudando esse assunto já há algum tempo, procurando criar algumas alternativas que minimizem as obrigações regimentais que os taxistas estão submetidos. Isso diz respeito não só a custos que eles incorrem, né, como custos, por exemplo, da obrigação de uma inspeção semestral que eles têm que correr, da obrigação que eles têm que ter o veículo de uma determinada cor, uma determinada potência de motor, um determinado tipo de acabamento, um determinado tamanho das instalações internas. Não é só isso, mas também na forma de trabalhar. Eu estive até recentemente num evento que foi promovido por uma associação de taxistas aqui do município de Campinas, que chama APETAXI. Eles fizeram um encontro que eu fiz questão de prestigiar, porque eu achei a iniciativa espetacular. O que eles estão criando? Um novo aplicativo que se chama Bi de abelha, né? BE, Bitaxi. Esse aplicativo ele vai ter as mesmas funcionalidades que tem esses outros aplicativos, como o Uber e outros que já estão no mercado, com aquela mesma forma de atuar, o que dá ao taxista um grau de liberdade diferente. Então, se nós utilizarmos agora a nossa criatividade, o nosso espírito de pioneirismo e modernidade que Campinas tem, para auxiliar nessa questão, eu tenho certeza que encontraremos um ponto de equilíbrio para os taxistas trabalharem. E é esse o objetivo. Muito bem. Bom, muitas perguntas estão chegando aqui, secretário. Costumam fazer as perguntas no terceiro bloco, mas para que dê tempo da gente atender o pessoal aqui, vou fazer algumas daqui. E olha, a maioria é sobre Uber, né? O assunto é extremamente atual, né? Atual. Diz aqui a Lília, eu quero entender por que a prefeitura não bloqueou o sistema do Uber, tendo em vista que é clandestino. Olha, porque nós não temos essa prerrogativa constitucional e nem legal. Quer dizer, isso é equivalente a bloquearmos os celulares de presídio, por exemplo. Não há como fazermos isso. Teria que ter alguma determinação, e não é o município que tem essa autonomia, para que isso fosse possível. Muito bem. Essa pergunta que nos faz agora aqui o nosso telespectador, você acabou de responder. Por que então não se igualar as tarifas, né? Sim. Na verdade, é algo que também está dentro do que se pretende. Aqui a Anne de Campinas, e por que não deixa o táxi executivo dar desconto para o passageiro? Isso prejudica o usuário do táxi executivo, porque o prefeito faz um decreto que proíbe dar desconto, por isso os passageiros preferem o Uber. Como eu disse há pouco, é uma das questões que nós estamos analisando. Nós queremos tornar essa relação mais amistosa em pé de igualdade. Então, a possibilidade de descontos e tudo mais está em análise nesse momento. Muito bem. Aqui o Cláudio Bugarelli fez uma pergunta, mas também já foi respondida há pouco pelo secretário.
Quanto ao transporte público, é possível resgatar o antigo leito do VLT para implantar o metrô leve ligando o centro a Ouro Verde, por exemplo, Viracopos, Campo Grande? Essa pergunta é muito boa, agradeço aí ao telespectador. Nós estamos fazendo um novo aproveitamento daquele antigo leito desativado do VLT. Na realidade... Veio desde a gestão do Jacobitar, não é Pois isso? é, exatamente. Ali, na realidade, é um leito ferroviário desativado, Sim. originalmente. O que foi tentado nessa ocasião que você menciona aí, Alberto, foi se criar um sistema que se chamou de VLT, que na realidade não era VLT, porque colocaram trens urbanos adaptados, né, algumas composições, num local que não houve a devida preparação para aquele tipo de transporte, então a tarifa não remunerava o serviço. Aquilo durou pouco, tinha uma demanda de passageiros pequena e foi um insucesso. O que o município está fazendo? Duas ações. A primeira é, nesse trecho, que é esse pedaço que liga o corredor Ouro Verde ao Campo Grande, no Ouro Verde, lá estamos falando de Campos Elíseos. Sim. E aqui no Campo Grande, da Vila Araucana, ali perto do supermercado Enxuto, no começo ali da John Boy, esse trecho nós vamos criar um corredor que se chama corredor perimetral, que é do BRT. Do BRT, de ônibus. Tá. Perfeito. Isso já está no projeto. E para a quando? licitação foi feita, começa em 2017. No primeiro trimestre de 2017 nós vamos começar as obras. A licitação foi recém-finda. Podemos depois explicar um pouquinho melhor. Pois é, então é isso. E isso foi feito. Além disso, nós estamos estudando uma alternativa ligando o centro de Campinas ao aeroporto de Viracopos. Isso é importante. Porque, veja, como que você chega no aeroporto hoje? Só através da Santos Dumont. Sim. É a única forma, né? E é aquele trânsito imenso, a Santos Dumont tem muitos congestionamentos e muitos horários. Então, nós estamos estudando uma criação de um transporte público muito bom que ligará o centro a Viracopos, de tal forma que as pessoas possam ir ao aeroporto com esse transporte. Uma das alternativas estudadas é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, aproveitando trechos desativados ferroviários, isso está no nosso estudo, e ligaremos esses dois pontos. E isso está em andamento nesse momento, e a previsão de terminar isso é no máximo em 90 dias. Secretário, nossa geração não vai andar de metrô em Campinas, não, né? Olha, essa pergunta eu posso responder através do planejamento que estamos fazendo. Nós estamos desenvolvendo um projeto que se chama Plano Viário. Esse plano viário é uma análise do município de Campinas para os próximos 25 anos. Então é de 2015, quando começou o trabalho, até 2040. Nesse horizonte, pelo menos nas análises feitas iniciais, nós estamos no início do trabalho, foram decorridos aí uns 4, 5 meses, o trabalho termina no meio do ano que vem. Não há demanda em nenhum eixo de transporte aqui em Campinas, nesse horizonte, que justifique a implantação de um metrô. Porque o que acontece é o seguinte, Alberto, é uma relação custo-benefício. Sem dúvida. Um quilômetro de metrô custa quase R$1 bilhão. Um quilômetro de metrô hoje, com as desapropriações, com toda a infraestrutura. Então, só se justifica você ter metrô quando você tem uma quantidade de passageiros por hora sentido, que é o indicador, acima de 65, 70 mil. E a gente não sabe disso. E nós não temos isso em nenhum lugar em Campinas nesses próximos 25 anos. E olha como é importante, né? Alguém do especializado, alguém que tem autoridade para falar, porque nós não sabemos disso. Na nossa santa ignorância, a gente fala toda hora, Campinas não precisava de um metrô, Campinas não precisava de metrô. Mas a grande verdade é o seguinte, você vai a São Paulo, por exemplo, quando as pessoas falam, olha, o trânsito de Campinas está parecendo o trânsito de São Paulo. Mas que isso? Mas que isso? É uma diferença absurda. Quando aqui você tem algo que está meio congestionado, você fica 15 minutos no trânsito, 10 minutos, parado um pouquinho. Imagina. Então, essa explicação que o senhor acabou de nos dar, eu acho extremamente importante. Eu até aproveito para complementar a informação. O próprio prefeito Jonas Donizete, ele teve um empenho, assim, fora de série, assim, no sentido de convencer o governador Geraldo Alckmin a dotar a Santos Dumont de marginais. Porque, aí sim. Então, veja só, na concessão originalmente feita para a Rodovia das Colinas, que é a concessionária lá, não havia a obrigação de construir as marginais da Santos Dumont. Isso, estou me referindo ao trecho entre a Anhanguera
e a Bandeirantes, que dá uns 7,5 km de cada lado. O prefeito se empenhou pessoalmente nessa questão e ele conseguiu esse compromisso do governador. Então, nós já desenvolvemos, junto com a concessionária Artesp, o projeto executivo. Nós vamos ter marginais a Santos Dumont. Isso quer dizer o seguinte, que não é metrô que resolve os problemas do mundo. Existem outras formas inteligentes de melhorar a circulação pelos grandes centros com ideias criativas e muito mais adequadas para a situação de cada município. Então, essa é a realidade de Campinas. Muito bem. Várias, de uma vez. Primeiro, vamos lá. Shopping centers. Tem lá vaga para idoso, vaga para deficiente e tal. Quem não é idoso e não é deficiente, se colocar nessa vaga, é passível de multa? Se bem que no shopping também não tem fiscal vendo, né? Não. Veja só, o que acontece é o seguinte, até bem pouco tempo atrás, todos os estabelecimentos comerciais que têm esses estacionamentos para seu próprio uso, o exemplo do shopping é o caso, eles não eram obrigados a serem fiscalizados pela fiscalização existente no município para o trânsito em geral. Tá. Muito bem. Então, para que nós pudéssemos exercer essa atividade, havia necessidade de uma assinatura de um convênio entre aquele estabelecimento e a INDEC, que aí autorizaria que nós fizéssemos esse trabalho. E temos isso com alguns estabelecimentos aqui no município. Bem, há cerca de pouco mais de um ano, houve uma alteração nessa legislação, o que está dando agora o direito das instituições públicas municipais, como a INDEC, de adentrarem a esses locais e exercerem a fiscalização. Essa legislação, ela não está sendo aplicada ainda à risca, nem aqui em Campinas e nem em nenhum outro lugar, porque ela está sendo agora, nesse momento, regulamentada. Ela carece de uma regulamentação que está em andamento. Então, em algum tempo, isso poderá ocorrer. Então, aí nós poderemos ir num shopping e flagrar um motorista parado indevidamente numa vaga de idoso ou deficiente e multar como multaria na rua. Aliás, as multas subiram muito, né? Recentemente. Sim. Dia 1 de novembro houve uma alteração tanto no grau de gravidade da infração, né, que subiu, como no valor pecuniário da multa. Ambos sofreram uma majoração. O objetivo principal disto, viu, Alberto, primeiro, corrigir uma defasagem, porque esses valores não eram corrigidos há mais de 10 anos. Então, a gente até diz o seguinte, quando a multa, há 10 anos atrás, tinha um determinado peso no bolso do cidadão, ele se preocupava em evitá-la. Tá. Como ela passou, depois de 10 anos, a ter um valor muito irrisório, isso deixou de ser importante. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que, por estudos feitos a nível nacional, mostraram que alguns tipos de infração começaram a se tornar muito frequentes e colocar em risco a segurança do cidadão. Exemplo, falar ao celular. A gravidade de falar ao celular aumentou, tanto falando como digitando, em função da exposição ao risco de você fazer isso dirigindo o seu veículo. É tanto que, vez ou outra, quando eu faço alguma palestra aí sobre comunicação, eu até digo que as pessoas precisam ter muita imaginação, e uma das imaginações, uma das criatividades hoje seria montar uma autoescola que ensinasse as pessoas a dirigir só com uma das mãos. Porque a outra já é do celular, é uma coisa impressionante. Absurdo, é realmente um absurdo. Mas, outra coisa, secretário, placa de proibido estacionar. Está lá proibido estacionar, mas 3 horas da manhã, não tem movimento nenhum, tem que estar parado, tem um carro estacionado lá, se passar lá um fiscal, pode multar? Sim. A legislação de trânsito, ela não prevê diferenciação de horário. Então, se naquele local é proibido estacionar, qualquer hora do dia, da noite, final de semana, é proibido. Alguns locais, aqui no município temos alguns locais, existe uma ressalva na própria sinalização. Então está escrito lá, proibido estacionar, beleza, mas olha, aqui é permitido tal dia, tal horário. Aí se tem aquilo, você está liberado naquelas condições. Muito bem. Eu vou pedir ao nosso diretor de TV, que tem uma foto aí que eu pedi para digitalizar, para mostrar aqui para o secretário, para ver se isso é verdade ou não é verdade. Tá fácil aí para colocar? Olha, ó, tem um semáforo, tem um pardalzinho ali, tem uma câmera. Isso é verdade, secretário? Tem essas câmeras no semáforo? Não é verdade. Não é verdade? Nós já respondemos isso até algum tempo, não é verdade. A INDEC não tem nenhum outro tipo de fiscalização
além daquela tradicional. Então, nesse exemplo aí do semáforo vermelho, nós temos o nosso próprio sistema de fiscalização que flagra aquele abuso do sinal vermelho. Tá. Claro. Mas isso foi dizer, não, é para pegar alguém falando no celular. Mas eu pergunto, secretário, não é verdade. Eu parei meu carro no sinal vermelho. Pode tirar a foto já. Eu parei meu carro no sinal vermelho. Estou parado, senão eu sei que o sinal demora. Aí eu pego o celular, dou uma olhadinha assim e tal. Se o fiscal passar e me vir olhando assim e tal, ele pode me autuar? Você é autuado. Porque a legislação é muito clara. Você, ao dirigir, você tem que estar o tempo todo ligado com as duas mãos no volante. Claro que a hora que você vai fazer uma mudança de marcha, é óbvio, isso é permitido, mas você utilizar as suas mãos para outro fim, você pode ser autuado. Quem fuma? Fumar é proibido também. Por exemplo, tem outros exemplos. Você vai andar por exemplo, abraçado com a pessoa do lado, ou de mão dada. Ou seja, as duas mãos não estando namorar, ao volante, então não pode dirigir namorando de jeito nenhum. Com o veículo em andamento, não. Pode, de jeito nenhum. Pare o veículo e aí namore, beije a sua esposa, o seu namorado. Mas secretário, por exemplo, nós estamos hoje num momento em que a gente fala muito em diálogo, em bom senso e tal. O fiscal, o amarelinho, ele é instruído a utilizar o bom senso? Nós temos um treinamento muito rigoroso com os nossos agentes de mobilidade urbana, os populares urbanos, populares amarelinhos. Amarelinho, aqui, né? São Paulo é marronzinho e tal. Esse treinamento, ele passa por uma série de etapas, sendo que a grande ênfase do treinamento é o seguinte: os nossos agentes, eles têm a primeira obrigação, é uma obrigação orientativa. Eles são instruídos e aprendem que o papel deles é orientar as pessoas. Ele está lá para ajudar. Esse é o primeiro papel. Então ele tem que te orientar, olha, você não pode estacionar aqui, aquela conversão você não pode fazer, coisa que o valha. A ação da fiscalização, com a correspondente autuação, que é a multa, é uma ação decorrente ao desrespeito contumaz dessa ação de orientação. É assim que eles são treinados. É claro que, Alberto, todo mundo é ser humano e os seres humanos são pessoas falhas, nós todos falhamos. Sem dúvida, sem então, dúvida. Com certeza, em alguns casos pontuais, houve tal, abuso, houve um erro. De e aí, quando isso acontece, as pessoas me perguntam, falam, olha, por favor, faça uma notificação, nós temos um telefone, 3772-1517, liga na INDEC, fala o que aconteceu, relata o problema que nós vamos investigar e aquele agente vai ser reorientado, vai ser chamado a atenção, vai ter uma punição, é assim que agimos. Que ótimo. Muito bem. Vamos falar do BRT daqui a pouquinho com... De volta aqui com o secretário Barreiro, secretário de Transporte de Campinas. Por favor, secretário, nós estamos sem tempo aí, mas eu queria que você respondesse essa pergunta, até emendasse um pouquinho sobre o BRT. A ciclovia apresentada no projeto atual não obedece padrões internacionais de instalação e utilidades. Ciclovia deve ligar ponto A com ponto B, centro e bairro. A integração com o BRT, portanto, não pode existir. Bom, primeiro sobre o BRT. A licitação do BRT ela foi finda recentemente. Nós tivemos um resultado espetacular, porque o projeto foi dividido em 4 lotes e no resultado final acabou dando uma economia da ordem de 100 milhões de reais para o município. Então, o nosso BRT, que estava orçado em 550 milhões, vai custar 450 milhões. Foi um resultado muito bom. Esse projeto, agora nós estamos finalizando a licitação e vamos começar, a partir do próximo mês, os projetos executivos e, em seguida, as obras. Por isso que eu mencionei que as obras estão iniciando no primeiro trimestre do ano que vem. Com relação à ciclovia, o conceito do plano cicloviário do município, ele é um conceito que é utilizado em países de primeiro mundo. Nós não estamos criando nenhuma ciclovia, o nosso projeto de ciclovias não é atravessar a cidade de norte-sul, leste-oeste. Terá ciclovia dentro dos bairros, interligando os bairros às estações de transferência do sistema de transporte para que o principal trajeto seja feito por transporte público. Secretário, você volta?
Com certeza, estou à disposição de você, Roberto, e dos seus telespectadores. Nós temos muita coisa para falar. Adorei, né? E tenho certeza que o telespectador também adorou e muita coisa nós temos para conversar aqui. Já fica feito o convite para o seu retorno, tá bom? Eu agradeço muito a você, aos seus telespectadores. Foi um prazer estar aqui e uma delícia estar nesse programa. Estamos à disposição. Um abraço. Muito bem, conversei com o secretário Carlos José Barreiro aqui, secretário de Transporte Municipal de Campinas. Tenho certeza que vocês adoraram, tá bom? Saúde, paz e alegria. E muita sorte, meus amigos. Vambora, secretário, foi ótimo, viu? Vamos lá. Muito bom.